Fala aí pessoal ligado no Portal Capacitar, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Meu nome é Eric e depois de tanto tempo aí, distante, né? Voltamos a criar videoaulas aqui para vocês. Bom, a partir dessa videoaula aqui a gente vai começar a ver o recurso de alocação dinâmica de memória. Então a gente vai entender o que é alocação dinâmica, qual a diferença desse tipo de alocação para o que a gente estava fazendo anteriormente, onde é interessante eu utilizar a alocação dinâmica de memória, a diferença entre essa alocação e a alocação que nós estávamos fazendo, né, que era a alocação estática. A gente vai entender isso um pouquinho melhor. E eu creio que esse mini curso aqui vai ser rapidinho, 3 ou 4 videoaulas, a gente já consegue matar o assunto aqui, tá? Então, vamos lá começar a entender sem enrolação, né? O que nós estávamos fazendo antes era chamado de alocação estática de memória. O que é isso? É quando eu já defino a quantidade de memória que eu vou utilizar no meu programa antes dele ser executado. Ou seja, é quando eu faço isso daqui, por exemplo, ó, char nome 40, certo? Isso daqui é uma alocação estática de memória. Então aqui eu aloco uma determinada quantidade em bytes para armazenar uma cadeia de caracteres. Peço essa cadeia aqui de caracteres, armazeno e trato o que eu recebi, certo? A alocação dinâmica funciona do modo inverso. Eu não defino quanto de memória eu vou precisar antes de executar o programa. Eu defino enquanto o programa está em execução. Por quê? Vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho um cadastro para fazer. Um cadastro qualquer de clientes, de funcionários. Vamos deixar um cadastro de clientes. Se eu crio lá a minha struct, tudo bonitinho, com uma posição definida, por exemplo, eu vou lá e marco com 100. Por exemplo, essa struct aqui, esse vetor dessa struct, para eu cadastrar os meus clientes, vai ter só 100 posições. Só vou poder cadastrar 100 clientes. E se meu usuário quiser cadastrar mais? Como é que eu faço? Né? É aí que entra a alocação dinâmica de memória. Vocês vão ver um pouquinho melhor mais adiante nos próximos programas. Então, por que a gente utiliza a alocação dinâmica de memória? Está nesse texto aqui, depois vocês pausem o vídeo aí e dão uma lida. Mas a gente usa a alocação dinâmica para evitar desperdício de memória ou para não deixar que a memória que a gente alocou sobre, né, seja absurda. Por exemplo, para armazenar um nome, eu faço lá um char nome de 200. Muito difícil existir um nome com 200 caracteres, não é verdade? Então, a gente evita desperdício e evita falta de memória, usando a alocação dinâmica, ok? Então eu nem vou executar esse programa aqui, é só para vocês terem essa noção inicial. Vamos ver aqui o segundo programa. Então, vamos lá. Como é que eu faço então essa tal de alocação dinâmica de memória, Eric? Simples, temos duas funções para fazer isso aqui no C. Uma delas é o malloc, a outra o calloc. Vamos entender o que as duas fazem. Malloc vai receber um número em bytes, vai alocar o espaço de memória e vai retornar um ponteiro. Olhem só os ponteiros aqui. Falei para vocês lá na aula de ponteiros que eles iam ser muito utilizados. Retorna um ponteiro void para o primeiro byte alocado. E esse ponteiro que ele retorna pode ser, digamos assim, atribuído, convertido para qualquer outro tipo de ponteiro. Para um int, para um float, para um char, entre outros. E até mesmo para um ponteiro para uma struct. A gente vai ver isso daí. Muito interessante. E caso não haja memória suficiente, malloc retorna um ponteiro nulo. Null. Certo? Então, o que isso significa? Eu vou dizer para o malloc quantos bytes eu quero alocar. Ele vai me retornar um ponteiro
e eu vou simplesmente atribuir esse ponteiro a um ponteiro determinado lá, por exemplo, como eu vou mostrar aqui para vocês. E vamos entender o calloc antes de começar o programa, a programação em si. O calloc é quase a mesma coisa. Eu nem vou ler aqui, só vou falar a única diferença que tem entre um e outro. Enquanto o malloc faz tudo isso daqui, né? Se, por exemplo, eu quiser zerar todos os valores do vetor que vai ser criado aqui, porque quando eu faço a alocação dinâmica de memória, eu crio um vetor, a ideia é justamente essa, malloc não vai conseguir zerar esses valores para mim. Então eu crio um vetor lá de inteiros dinamicamente. Se eu quiser verificar se algum daqueles valores do vetor não foi preenchido, fica muito difícil. Ou eu tenho que zerar esses valores na mão, ou então eu tenho que bolar um outro jeito de saber se os valores não foram preenchidos. Eu não posso simplesmente, eu não tenho uma referência para saber se o meu vetor foi preenchido corretamente. Já com calloc, o calloc ele zera todos os valores do vetor para mim. Vocês vão entender também nos próximos programas o que calloc faz. Mas basicamente eu aloco um vetor, por exemplo, de inteiros ainda, né, de forma dinâmica, e quando eu vou consultar o meu vetor, se eu não atribuo valor nenhum para nenhuma das posições, está tudo zeradinho. Então fica fácil de eu saber se alguma posição do vetor não foi preenchida, ok? Se não ficou claro, pessoal, já sabem, né? Comentário, e-mail e tudo mais. Vamos continuando aqui, ó. Vamos agora ver como é que a gente faz aqui na prática essa tal de alocação dinâmica. Olhem só, eu crio aqui uma variável do tipo char, que eu chamei de digitado, e ela é grande o suficiente para armazenar quase qualquer coisa que o usuário digitar, certo? Tem 500 posições aqui. Posso armazenar até 500 caracteres. E o que eu faço aqui? Eu crio um ponteiro chamado nome. E vejam só, eu peço para que o usuário informe o nome e dou um gets aqui, passando para digitado o que o meu usuário escreveu ali, certo? Olha como é que funciona a alocação dinâmica. É o nome do meu ponteiro, aqui, ó, sinalzinho de igual. Como eu não consigo fazer a conversão implícita, digamos assim, do ponteiro void que malloc retorna, eu preciso colocar qual é o tipo de ponteiro que eu estou usando. No caso é um char e asterisco aqui, ó, de ponteiro, certo? Então malloc sabe que este ponteiro void que ele irá retornar é para ser, digamos assim, convertido para um ponteiro de char, ok? E aí eu uso, ó, malloc, a quantidade de bytes que eu preciso alocar, certo? Eu peguei aqui essa função strlen, é uma função da biblioteca string. Quando nós formos assistir às aulas de manipulação de string, assim que nós lançarmos as aulas aqui, vocês vão entender um pouquinho melhor. Mas strlen pega o tamanho da string que eu tenho aqui, ó, em digitado. Então vamos supor que eu digitei o meu nome, Eric, tem 4 letras. strlen vai me retornar 4, certo? E aqui o sizeof char significa que esse 4 é para ser multiplicado pelo tamanho em bytes que um char ocupa na memória. No caso é 1 byte. Então eu quero 4 bytes, o que significa, supondo que eu vou armazenar meu nome, tá, pessoal? Então isso daqui vai virar um vetor de 4 posições. A mesma coisa vai acontecer se, por exemplo, eu digitar Maria. Se eu digitar Maria, Maria tem 5 letras. Então, strlen vai me retornar 5
e eu quero que esse 5 seja multiplicado pelo tamanho que um char ocupa em memória, ok? Então ele vai fazer 5 bytes. Ele vai me criar um vetor de 5 posições capaz de armazenar 5 caracteres, ok? Se eu fizesse isso com um inteiro, ele iria multiplicar. Vamos supor que eu digitasse um valor qualquer. Vamos supor que eu, aliás, quisesse armazenar 10 valores do tipo inteiro. Eu ia colocar 10 aqui, ou ia pedir para o usuário informar quantos valores do tipo inteiro ele quer. E o size of iria ser int. O int ocupa 4 bytes na memória, então ele ia saber que é para ele criar um vetor de 10 posições, ou de quantas posições o usuário quiser, que seja capaz de armazenar um inteiro, ok? Então aqui basta que vocês mudem o tipo de dado aqui e aqui no sizeOf e informem a quantidade que vocês precisam armazenar. Basicamente o tamanho do vetor que vocês querem criar, ok? Eu acho que ficou claro, mas novamente, se não ficou, comentário, volta a videoaula, enfim, tá bom? E com o calloc seria a mesma coisa, só que com a diferença de que eu colocaria a função calloc ao invés do malloc, ok? E aí, lembram aqui do nosso comentário? Caso não haja memória suficiente para realizar essa alocação, o malloc ou calloc retorna um ponteiro null. Então, se eu quero saber se a alocação dinâmica foi bem sucedida, basta que eu faça uma verificação. Se o meu ponteiro aqui, no caso o nome, for igual a null, então não houve memória suficiente para eu realizar aquela alocação. Aí eu dou um system pause maior do que null, apenas para que ele não exiba esse maior do que null aqui, é apenas para que ele não exiba aquela mensagem pressione uma tecla para continuar, tudo bem? E dou um exit. Ou vocês podem dar o tratamento que vocês desejarem, pedir um nome de novo, etc. E aí eu uso uma outra função da minha biblioteca string, que é a strcpy, que significa string copy. Ou seja, eu quero copiar para esta variável o conteúdo desta, ok? Feito isso, eu tenho então em nome aquilo que estava em digitado. Só que nome é um ponteiro que se tornou um vetor logo após esta alocação dinâmica e foi um vetor certinho, justinho para o tamanho daquilo que o usuário digitou. Um vetor certinho para o tamanho, no caso, do nome do usuário. Tudo bem? E nós temos que lembrar também outra coisa importantíssima na alocação dinâmica, de liberar a memória que nós utilizarmos, porque senão aquela memória vai ficar sendo ocupada lá, vai chegar uma hora que seu computador vai travar. Claro que com um programa pequeno assim é praticamente impossível, mas se você fizer um loop infinito de repente, ou criar um programa grande demais, pode ser que seu computador trave se você não liberar a memória alocada. Nesse caso, usamos o free. Free tem a função de liberar a memória que foi alocada por malloc ou por calloc. Tudo bem? Então, free e o nome do seu ponteiro. Tudo bem? Aí o programa foi encerrado, tranquilamente. Vamos executar aqui para saber como é que ele está funcionando. Deixa eu trazer. Ei, Avast, grande Avast. Vamos lá. Aqui, Vou digitar o meu nome
tudo bem? E foi, certinho. Deu um bem-vindo aqui no nome. Perceberam, pessoal? Olha só, de novo aqui para quem não prestou atenção. O nome está sendo armazenado em digitado. E eu estou exibindo bem-vindo com o meu ponteiro. Isso por quê? De novo então. Porque o que está em digitado foi utilizado aqui para que eu conseguisse fazer a minha alocação dinâmica. Na verdade, o tamanho do que eu digitei aqui em digitado, né, foi utilizado para fazer a alocação dinâmica, fazer esse meu ponteiro se tornar um vetor do tamanho do nome informado. E aqui eu copiei então para este meu vetor aquilo que estava em digitado. E assim eu consigo exibir o nome. Ok? Novamente, então, executando o nosso programa para que fique claro para vocês. Olha só. Executei o programa. Lá vem o Avast de novo. Quer ver? Ah, não. Agora sim. Olha só. Digitei o meu nome. Isso daqui vai para a variável digitado. Quando eu pressiono Enter, ele vai fazer a alocação dinâmica de memória. Vai então fazer do meu ponteiro chamado nome um vetor com este tamanho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 posições. Vai copiar então o que eu tinha em digitado, que é o meu nome, para o meu ponteiro. E aí eu consigo exibir o meu ponteiro aqui, ó, como se ele fosse um vetor, e ele realmente é, após eu alocar a memória dinamicamente, e consigo fazer esse tratamento aqui, ó. Ok? Bom, pessoal, agora eu vou parar por enquanto aqui. A gente retoma na próxima videoaula. O que não ficou claro, por favor, perguntem, questionem. Se der erro no código, revisem a videoaula, assistam de novo, assistam 1, 2, 3 vezes se for necessário. Se vocês fizerem do jeitinho que está aqui, não vai dar erro. Eu vou até mostrar o programa de novo aqui para vocês, ó, tá? Para que vocês consigam copiar, dar uma pausinha no vídeo aí, ó. Copiem direitinho. Se copiar do jeito que está aqui, não vai dar erro, tá bom? E aí na próxima videoaula a gente retoma, certo? Assistam então de novo essa videoaula, testem, até se vocês quiserem mudar, fazer teste com um inteiro, por exemplo, já podem fazer o teste normalmente, bastando que aqui vocês criem, né, obviamente, um ponteiro para inteiro. Aqui vocês podem, por exemplo, pedir para o usuário o tamanho, informe o tamanho do vetor que você deseja criar. E aí vocês passam aqui esse tamanho, tudo bem? E aí vocês façam os testes aqui, tá certo? Bom, pessoal, então dúvidas, comentário, e-mail lá pra gente. E a gente se encontra na nossa próxima videoaula. Forte abraço a todos.